Gente, vamos lá, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Ezequiel 47. Nós vamos compartilhar hoje sobre esse tema, Deep Waters, ou seja, águas profundas. Sabe, gente, antes de ler eu quero falar uma coisa para você. O lugar em que você está geograficamente não é tão importante quanto o lugar que você precisa estar espiritualmente. A presença de Deus não pode ser um lugar que você frequenta, mas ela precisa ser um ambiente em que você vive. Frequentadores da presença só querem benefícios, mas os habitantes da presença, eles amam a Deus por aquilo que Deus é, não por aquilo que Deus pode fazer. Que você venha amar a Deus por aquilo que Deus é, não somente por aquilo que Deus pode fazer. Viva no lugar espiritual que Deus te chamou para estar. Não esteja preocupado no lugar geográfico que você está. Esteja preocupado que Deus te chamou para estar ali. Faça diferença ali onde você está, em nome de Jesus. Ezequiel 47, a partir do verso 3, diz assim: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Então ele mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado tanto, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores, uma em cada lado. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá, e saneia e cura a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio fluir, tudo viverá. Amém? Gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Quem aqui já foi na praia? Já foram na praia? É meio estranho fazer um tipo de pergunta como essa, sendo que a gente mora em Floripa. Nosso litoral catarinense é maravilhoso, né? Só aqui nós temos mais de 40 praias. Só que tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas você já foi em praia? Já foi, né? Por que você vai na praia? Qual é a razão da praia? O mar. Você vai na praia por causa do mar. Praia sem mar é deserto, é seco e é sem vida. Concorda? Agora, eu não vou perguntar aqui quem já foi na igreja, porque você está dentro de uma igreja. Mas talvez quem está online não tenha ido. Por que você vem na igreja? Por quê? Por causa da presença de Deus. Igreja sem presença de Deus é deserto, é seco e é sem vida. Agora, eu posso ir na praia e não entrar no mar? Posso ou não posso? Claro que posso. Eu, por exemplo, já fui várias vezes na praia e não entrei no mar. Apenas fiquei contemplando a beleza da água do mar, sentindo a brisa do mar. Eu posso vir na igreja e não entrar na presença de Deus e não sentir a presença de Deus? Posso. Na verdade, eu posso. Até porque vir na igreja toda semana não faz de mim um cristão, assim como ir no McDonald's toda semana não faz de mim um Big Mac. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e outra coisa não tem nada a ver com uma, né? São diferentes. O que faz de mim de verdade ser um cristão é viver Jesus. É viver Jesus em mim. A palavra cristão significa pequeno Cristo, igual a Cristo. Se você fosse condenado por ser um cristão, existiriam provas suficientes para condená-lo? Nós podemos de verdade, muitas pessoas conhecem até a igreja, até vêm. Muitas pessoas conhecem a praia, mas nunca entraram no mar. Nunca entraram na presença de Deus. O que faz de mim de verdade viver anos com Jesus, servir ao Senhor anos, como no meu caso, 19 anos, é de verdade conhecer a presença de Deus. Só porque eu levei quase 18 para conhecer o mar. Eu fui criado na praia, só que nunca tinha entrado no mar. Eu, quando criança, fui apresentado, bebezinho na igreja. Fui criado dentro da igreja, mas não conhecia a presença de Deus. Eu conhecia a religião, religiosidade. Eu ficava observando o mar, contemplando o mar, observando a presença, achando as músicas bonitas, as pregações motivacionais, só que eu não me arriscava a entrar, a entregar minha vida de verdade para Jesus. Algumas pessoas levam tempo para isso, outras é instantâneo.
Existem pessoas que vêm na igreja e pela primeira vez já entra e se entrega totalmente. Por exemplo, a pastora Lia foi assim, ela foi a primeira vez num culto de jovens como esse, ela viu a galera pulando, dançando e adorando ao Senhor na hora do louvor, ela que era ligada à música, aquilo impactou ela de uma forma tão incrível, ela entregou a vida para Jesus, naquela noite ela entrou no mar e nunca mais saiu, nunca mais encontraram o corpo dela. Aquele corpo antigo morreu e foi, e viveu uma nova pessoa. Só que existem pessoas e pessoas. Deus está te chamando para entrar na presença dEle e nunca mais sair. Deus está te chamando para viver um nível de profundidade em Deus, com Deus. Essa passagem de Ezequiel fala que o profeta teve uma visão em que um anjo, um ser, estava junto com ele e andava na frente dele com uma linha de medir na mão, e quando o anjo ia, uma água corria do templo, ia em direção ao Mar Morto. Essa água ela desembocava, ela caía no Mar Morto. O Mar Morto, ele recebe muitas águas de vários lugares, o Rio Jordão e entre outros mares caem nele, e ele não tem saída, então o salitro de tudo fica nele. Ele tem uma quantidade tão grande de sal que não existe vida no Mar Morto. Bom, o nome dele já diz isso, Mar Morto. Se a pessoa deitar nele, ela fica boiando, porque não afunda. Existe muito salitro. Então aquela água, ela fluía, ela saía do templo, ela fluía, e ela ia em direção a algo que estava morto, que de repente trouxe vida. E ele fala assim, quando eu caminhava, as águas iam subindo, eram níveis de água, eram níveis diferentes. Então ele falou assim, ele media 500, e as águas me batiam no tornozelo, ele media mais 500, e as águas me batiam no joelho, media mais 500, e as águas me batiam na cintura. Então ele mediu mais 500, e agora era um rio que eu não podia atravessar andando, era um rio que eu precisava atravessar a nado. Então ele me trouxe de volta à margem e disse, filho do homem, você vê isso? Existe vida, existem peixes, existem árvores. Como que vai existir vida em algo que está morto? Porque ele diz assim, de modo que onde esse rio fluir, tudo viverá. Onde o rio chegar, onde a presença de Deus chegar, tudo viverá. Se a nossa vida está morta, se os nossos sonhos estão mortos, se as coisas ao nosso redor estão mortas, o rio de Deus, a vida de Deus precisa chegar lá, porque onde esse rio fluir, tudo viverá. Amém? E esse rio precisa fluir através de nós, porque a palavra diz que dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Os rios de águas vivas que precisam fluir através de nós. Sabe, gente, aqui eu vejo, a palavra fala das articulações do nosso corpo. As articulações estruturais do nosso corpo nos levam a níveis na presença de Deus. Ele fala das 3 articulações mais importantes do ser humano, do corpo humano: as articulações dos tornozelos, as articulações dos joelhos e as articulações das cinturas. São as articulações estruturais que nos mantêm de pé. Sem elas a gente não consegue ficar de pé. Para nós ficarmos com os pés no chão, essas articulações precisam estar saudáveis, precisam estar firmes. Quantos estão entendendo aqui? Você vai entender onde que eu quero chegar. Só que ele continua falando assim, essas articulações, elas me fazem chegar até um tal nível, até onde eu posso ir. Só que existe um momento que eu não posso mais ir, que as minhas articulações não vão mais. Então ele diz que eu não posso mais atravessar andando. Aqui, a minha estrutura me faz avançar, mas a minha entrega me faz aprofundar. Grave isso na sua vida. A sua estrutura faz você entrar, faz você caminhar, faz você andar com Deus. Só que a sua entrega faz você se aprofundar na presença de Deus. Se nós formos trazer um paralelo à vida de Jesus, existiam 4 níveis, 4 tipos de pessoas que iam até Jesus. 4 tipos de pessoas que viram Jesus. Assim como existem 4 tipos de pessoas nessa noite, assim como existem 4 tipos de níveis aqui. Primeiro, existia uma multidão. A multidão era aquela que até via o que Jesus estava fazendo. A multidão observava as coisas que Jesus fazia. A multidão às vezes até simpatizava com aquilo que Jesus fazia. A multidão criticava Jesus. Só que existia um nível a mais, que era o seguidor. O seguidor, ele até seguia Jesus até um certo ponto. E um outro nível que fala que é os discípulos, que são os discípulos.
Os discípulos aí de verdade são aqueles que caminharam junto com Jesus, que faziam o que Jesus ensinava, eram discipulados por Cristo. Só que existiam os amigos de Jesus, e esses eram poucos. Esses eram que tinham intimidade com Jesus, esses eram aqueles que viam que os outros não viam, esses eram aqueles que participavam do que os outros não participavam, esses eram aqueles que recebiam um nível de entrega, de revelação, de coisas de Deus que os demais não recebiam. Eu não sei que qual nível você quer estar, mas eu sei que eu quero estar no nível de amigo de Jesus, eu quero estar aprofundado com Ele, em nome de Jesus, amém? É sobre este nível que eu quero estar. Eu não vou me delongar muito, eu quero ser objetivo sobre os níveis, esses 4 níveis. E o primeiro nível que ele fala são águas no tornozelo. Os tornozelos falam de decisão. Tornozelo fala de pisar. O tornozelo é a articulação do meu corpo que está ligada a eu caminhar. Você consegue caminhar com o seu tornozelo machucado? Sim ou não? Não consegue. O seu tornozelo precisa estar saudável para você colocar os seus pés no chão. Deus primeiro quer te curar, para depois fazer você pisar. Esse nível de entrega precisa acontecer. Então o tornozelo fala do primeiro passo, do primeiro nível, que é pisar. Você precisa tomar decisões. Eu vou na praia, e quando eu vejo o mar, eu tenho uma decisão: eu entro no mar ou eu fico só observando ele. Só que o Pietro, gente, meu filho, tem um filho de 10 anos de idade, e ele de um ano e pouco, que nós levamos ele na praia, ele ama o mar. E quem é que tem que ficar com ele o tempo todo dentro da água? É o pai, lógico, né? Gente, podia estar o frio de lascar. Mas o que faz eu tomar a decisão de ir no mar ou não, o que faz eu talvez sentir alguma coisa e observar, para ver se eu vou querer me aprofundar ou não, eu preciso colocar os meus pés. Deus te desafia nessa noite para entrar na presença de Deus, para você colocar os seus pés. Pisa nessa noite, toma essa decisão de entrar na presença de Deus. Não seja somente um observador, porque às vezes nós vamos na igreja e nós ficamos contemplando, nós vamos na praia e nós ficamos contemplando, mas quem fica contemplando aquilo que Deus faz, vai ficar sempre contemplando aquilo que Deus pode fazer. Vai ficar só olhando o que Deus faz na vida dos outros, sempre vai contemplar e nunca vai participar. Eu não sei que nível você quer estar, do contemplador ou do participante, daquele que se entrega. Pastor, eu estou anos vivendo com Jesus, mas as coisas ainda não estão acontecendo na minha vida. Ei, o Senhor está falando para você nessa noite. Será que não chegou a hora de você se aprofundar um pouco mais e parar de viver no raso? Parar de viver uma vida que você pisa, agora eu vou, e você sai. E você toma a decisão de ir, mas daqui a pouco você já desfez aquela decisão. Muitas vezes representa a multidão. Águas pelos tornozelos, muitas vezes nós ficamos observando os outros irem mais profundo. Lemos livros de histórias de fé, vemos mensagens, pregações na internet ou presenciais na igreja, coisas que nos estimulam a ir mais profundo. Nos estimulamos com as experiências dos outros. E eu preciso olhar para Jesus e continuar o quê? Caminhando. Concorda? Ou sem corda? Eu preciso continuar caminhando. E ele fala assim: quando eu continuei caminhando, ele mediu mais 500, e agora eram águas que me batiam aonde? Joelhos. Talvez agora eu deixei de ser a multidão e passei a ser um seguidor de Jesus. Águas pelos joelhos me falam de continuar, não parar, continuar. Águas pelos joelhos me falam de caminhar, continuar caminhando. Águas pelos joelhos me falam de estabilidade espiritual. Para eu ter uma estabilidade espiritual, eu não posso ficar apenas no pisar, eu não posso ficar apenas indo de vez em quando. Tenho que querer ser de verdade, e eu preciso continuar caminhando. Existem pessoas que sempre vêm de vez em quando, vêm para ter um descarrego, vêm para receber uma palavra, vêm para sentir uma energia positiva, não sei. Continue vindo, não é errado, glória a Deus que você vem, continue vindo, mas o Senhor te desafia não apenas vir e pisar, mas o Senhor te desafia: ei, vem, caminha um pouco mais a fundo, caminha um pouco mais na minha presença. Aí você vai sentir algo que talvez você nunca sentiu antes.
Aí você vai começar a experimentar o que Deus tem de verdade para você. Eu já atendi tantos jovens, já atendi jovens que falavam assim: pastor, eu até vou na igreja, até vou numa live ou outros cultos, mas eu não sei o que me faz continuar lá, eu não consigo largar minha velha vida, não consigo mudar de verdade. Aí eu falo para ele assim: meu mano, você ainda não conhece Jesus, você não conhece o Espírito Santo, você não conhece o mar, você precisa entrar na presença. Águas pelos joelhos me falam disso, me falam de uma vida de oração, joelhos, de aprender mais sobre o mar, de querer um pouco mais. Agora, não somente as experiências dos outros que me estimulam, mas eu preciso viver das minhas próprias experiências. Se pelos pés as experiências dos outros me estimulavam a ir, agora eu começo a viver minhas próprias experiências. Agora eu começo a ter uma vida de oração, uma vida com Deus. Eu começo a entregar mais, eu começo a ver Jesus operando na minha vida. Eu começo a ver o rio operando em mim, através de mim. Porque quando você vem, gente, você sempre traz junto com você pessoas que te amam. A semana eu conversei com uma amiga, trouxe o pai dela. A gente ficou um tempão ali conversando, foi muito top. E ela trouxe outros amigos aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos o rio agir em nós e nos abençoar, nós começamos a abençoar pessoas que caminham junto conosco. É porque isso é verdade. Jim Rohn diz que nós somos a média de 5 pessoas que fazem parte da nossa vida. Isso é uma verdade. E eu preciso continuar caminhando. Eu preciso continuar caminhando. E ele diz assim: e ele continuou medindo mais 500. E agora eram águas que me batiam aonde? Na cintura. Agora a coisa começou a ficar séria. Agora de verdade eu deixei de ser um seguidor e comecei a ser um discípulo de Jesus. A cintura é uma articulação de estrutura mais importante do meu corpo. Porque se eu machucar a minha cintura, eu posso machucar a minha coluna. E dependendo disso, ela pode paralisar toda a minha vida, todo o meu corpo. Nada mais se movimenta. A estrutura está ligada ao eixo da coluna vertebral, e ela me traz o que? É a estrutura, a articulação que me traz o que? Direção, movimento. Eu estou andando para cá, eu quero virar para a direita, o que eu faço? Viro as minhas cinturas, correto? Então a cintura, ela é uma articulação que me fala o quê? De direção, direcionamento. Pastor, eu não sei aonde que eu devo chegar, eu não sei qual é o propósito para a minha vida. Quando você começar a chegar pelas águas, pelas cinturas, Deus vai começar a te dar direção. Aonde você precisa ir? Aonde você precisa chegar? A direção está no profundo. Eu ainda não sei onde que eu devo chegar. Eu vivo a minha vida inteira andando de um lado para o outro, tentando alguma coisa, tentando ser feliz sentimental, na minha vida sentimental, tentando ser feliz profissionalmente, tentando ser feliz em várias coisas, mas eu ainda não sei onde que eu preciso chegar. O Senhor fala para nós: filho, você precisa se aprofundar, e aí você vai aprender onde você precisa chegar. Quando eu me aprofundo de verdade na presença, eu entendo as revelações que o Senhor traz para mim. Agora eu deixei de ser apenas um seguidor, e eu comecei a ser um discípulo de Jesus. Águas pelas cinturas me falam de muitas coisas, me falam de direção. Quando nós vivemos uma vida de oração, quando a gente menos percebe, as águas já chegam pela cintura. Eu começo a me envolver mais com o rio, eu começo a me envolver mais com a praia, eu começo a me envolver mais com a igreja. Eu não sou mais aquele cara que vem nos cultos e senta no banco. Eu quero participar, eu quero ajudar, nem que seja para arrumar cadeira, para arrumar fio, nem que seja por qualquer coisa, como eu falei no início, nem que seja para fazer o street dance dos apóstolos, mas eu quero fazer alguma coisa, nem que seja para passar vergonha, mas que seja para passar vergonha por Jesus. É ou não é? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero me entregar um pouco mais, eu quero ajudar, eu quero fazer parte do Welcome, eu quero fazer parte do Go, eu quero me envolver. Então você começa a querer e se entregar um pouco mais. Águas pelas cinturas traz movimento, direção. Agora nós entramos em uma fase de decisão. Nós precisamos viver de verdade uma vida com Deus e parar apenas de observar. Águas pelas cinturas me falam de estar mais próximo do profundo, mais próximo da profundidade. Agora não dá mais para ficar onde estamos, ou nós nos jogamos ou nós voltamos. Quantos estão entendendo? Você está entendendo mesmo? Ou você já ficou lá para trás, ou nem entrou na água, fazendo castelinho de areia? Quem fica viajando lá na areia, fazendo um castelinho de areia, castelo de areia se desmancham com qualquer vento.
Para de construir os seus castelos sobre areia e construa na rocha que está somente no profundo. Você sabia que existem coisas que nós pregamos aqui, que nós falamos, que nem anotamos, que a gente fala quando está pregando? Porque você começa a se aprofundar, e você está pregando, você está se envolvendo com o rio, se envolvendo com a presença de Deus, e começam a vir coisas, revelações que só estão lá, no profundo. Por isso que eu gosto de pregar uma mesma mensagem várias vezes, porque toda vez que eu prego, Deus me dá revelações novas sobre ela. Eu começo a aprender coisas diferentes sobre aquela mensagem. Billy Graham falava assim: a gente só deve parar de pregar mensagem quando as pessoas estiverem praticando o que a gente está pregando. Então a gente tem que repetir muitas vezes. Muitas vezes. É ou não é? Glória a Deus. Águas pelas cinturas. Ah, mas eu só vim trazer alguém. Deixa eu aqui no raso, porque quem traz uma criança espiritual fica no rasinho com a criança. Não é verdade? Você pode até ter trazido alguém, mas o que vai estimular aquela pessoa a ir mais profundo é ela ver você indo. É por isso que uma criança espiritual que pisa pela primeira vez no mar, ela precisa ver quem trouxe ela indo para o profundo. Sabe quais são as minhas experiências de água, de mar? É ver o meu primo, que era surfista, me levando para a praia, e ele me deixava ali no rasinho e ele ia para o profundo. Ah, quando eu vi o meu primo indo para o profundo, eu falava assim: eu quero ser igual ao meu primo quando eu crescer. O meu sonho era ser igual ao meu primo, porque o meu primo era um exemplo para mim, porque ele ia para o profundo, e eu admirava aquilo, ele furando as ondas e mergulhando lá fora. Eu achava aquilo lindo. As pessoas que vêm aqui, que vêm em nós, que estamos já caminhando com o rio, estamos já caminhando na presença de Deus, elas precisam ver nós no profundo, porque quando nós estivermos no profundo, nós vamos trazê-los junto conosco. Está entendendo, meu brother? Águas pelas cinturas. Muitas vezes nós falamos assim: tá bom, já me refresquei, tá bom, já recebi os benefícios do rio, deixa eu com as águas pelas cinturas. Tá bom, mas o tá bom é inimigo do melhor. Tá bom. Quantas vezes eu vou com o Pietro na água, ele é pequeno, eu fico com as águas só pelas cinturas, e ele mergulha, ele aproveita, e eu fico ali, porque eu não quero mergulhar, eu não quero estragar meu cabelo. Essa é uma das verdades. Eu não quero, eu prefiro ficar por ali, eu não quero me arriscar mais. Tá bom, deixa eu aqui, eu já me refresquei, tá bom, eu já vim na igreja, tá bom, já recebi o que eu queria do rio. Mas os frequentadores da presença querem benefícios, os habitantes da presença amam a Deus. Esses são os que recebem outras revelações, em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, ele fala assim: então ele mediu mais 500, e agora eram águas que eu não podia atravessar, o quê? Andando. Eram águas tão profundas que eu precisava atravessar nadando. Cara, agora aqui eu vou falar algumas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração, que a gente precisa mergulhar junto aqui para entender. Está disposto a isso junto comigo, nessa noite? Eram águas que eu precisava atravessar a nado. Agora, gente, olha só, as articulações do meu corpo não fazem mais eu avançar. As articulações do meu corpo não importam mais. Agora eu preciso deixar as minhas estruturas e mergulhar na presença. Agora eu preciso tirar os meus pés do chão e deixar o rio me levar. Pega essa revelação, meu irmão. Para de pisar na presença de Deus, para de caminhar na presença de Deus e ficar indo aonde você quer ir. Para de controlar a presença de Deus na sua vida, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Tira os seus pés do chão e deixa a presença guiar você. O Senhor tem falado isso para mim, porque quando eu estou com os pés no chão, dentro do rio, eu vou para onde eu quero. Se eu quero ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se eu quero ir para a direita, eu vou para a direita. E às vezes eu falo assim: não deu certo porque não era da vontade de Deus. Não deu certo porque Deus não queria. Aquele relacionamento não deu certo porque não era da vontade de Deus. Aquele emprego que eu não consegui porque o diabo se levantou. Aquilo não deu certo porque Deus não queria. Mentira, não é que Deus não queria, porque o seu pé sempre ficou no chão e você sempre fez do seu jeito. Esse é o nosso problema. Nós fizemos as coisas do nosso jeito, nós falamos que não é da vontade de Deus. Mas nem tudo é demônio. Algumas vezes é falta de caráter, falta de responsabilidade. Nem tudo é demônio, mas tudo é espiritual. Sabia disso? Nem tudo é demônio, mas tudo é espiritual.
Tudo acontece no mundo espiritual. Assim como existe o mundo físico, que é muito real, existe o mundo espiritual, que também é real. Então eu preciso observar que até o que não é, pode se tornar a ser, se eu deixar ser. Está entendendo? Bom, se você mergulhar um pouco mais, você vai entender. Até aquilo que não é, pode ser. Aquilo que o inimigo não se levanta na minha vida, aquela área que ele não age, se eu ficar deixando, ele vai entrar e vai agir. Aquilo que é fraqueza minha, que eu deixo brechas, ei, Deus está me dando controle, mas eu estou abrindo aquilo para que interferências, para que outras coisas entrem e façam uma bagunça. Agora ele fala assim, eram rios que eu não podia mais atravessar andando. Eu precisava o quê? Tirar os meus pés do chão e deixar o rio me guiar. Agora eu precisava o quê? Atravessar nadando. O Senhor te desafia nessa noite a tirar os seus pés do chão e deixar o rio controlar você, e deixar a presença de Deus guiar a sua vida, te levar aonde ela quer te levar. Que a Bíblia diz assim, onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio fluir, tudo viverá. Esse rio vai fluir onde existe morte, e ele vai trazer vida. Esse rio vai fluir lá na sua casa, lá na sua família, e através de você, ele vai trazer vida. Amém? Uou! Aleluia! Ei, era um rio que eu não podia atravessar andando. Agora os meus pés precisam sair do chão, do estável, do natural. É preciso largar minhas pernas. Não são mais as minhas articulações, e sim o rio que vai começar a me guiar. Meu irmão, mergulha, se joga. Nós precisamos parar de viver uma vida no raso e ir para o profundo. Ele vai muito mais além do que as minhas pernas podem tocar. A presença de Deus te leva onde as suas pernas jamais podem chegar. A presença de Deus te leva a lugares, a situações onde suas pernas nunca chegariam. Mas quem te leva é a presença. Quem faz você chegar é a presença. Quem faz você vencer é a presença. Não se iluda achando que são a força dos seus braços, ou foi a sua perna que chegou. Viver na profundidade do rio é deixar o rio fluir em você e através de você. Porque peixes grandes, experiências grandes não estão no raso. Você não encontra tubarões no raso. Você não encontra peixes grandes no raso. Eles estão onde? No profundo. Quando você mergulha em uma água, no mar, qualquer lugar que você mergulha, você não ouve vozes naturais. Você ouve? Você está conversando com alguém aqui, está falando, e você mergulha. A água, a pressão da água lá cria uma pressão sobre o seu tímpano e você não ouve nada. Concorda? E às vezes você não consegue nem ver. Se você não aprender a abrir os olhos embaixo da água, você não consegue ver. Muitas vezes você precisa de um óculos de proteção. Só porque quando nós estamos embaixo da água, nós não vemos o que está acontecendo acima da água. Quando nós estamos no sobrenatural, nós não vemos o que falam no natural. Está pegando essa? Quando você mergulha na presença de Deus, você não ouve o que vozes naturais te falam. Você somente ouve o sobrenatural. Meu irmão, eu não sei o que falam para você, que não vai dar certo, que você não conseguiu, que você nunca conseguiu, ou que talvez até você mesmo fala para você. Mas o Senhor te pede para mergulhar e você ouvir o que a presença fala para você. Você ouvir o que o rio fala para você. Sabe por quê? Porque lá na minha Bíblia, não sei se está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: todavia está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais chegou na mente humana, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ei, meu brother, Deus tem preparado coisas incríveis para você. Para de olhar com os olhos naturais e comece a ver com os olhos espirituais. Para de ouvir com os ouvidos naturais e comece a ouvir com os ouvidos espirituais.
Isso você só vai ter no profundo. Quando você continuar na margem, você vai continuar ouvindo as coisas da margem, as coisas do raso, as coisas naturais. Mas quando você mergulhar no profundo, sobre o natural, você vai ouvir as coisas sobrenaturais. Aleluia. O final do verso 9 de Ezequiel 47 diz: de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Quando você vai mergulhar, você precisa se desfazer daquilo que está sobre você. Você precisa muitas vezes tirar, largar o que está nas suas mãos, porque se você estiver com muita bagagem, você não consegue mergulhar. Às vezes você precisa se despir, tirar bagagens, largar o que está nas suas mãos, para poder mergulhar. Pastor, por que eu nunca mergulhei antes? Porque eu nunca larguei as coisas antes. Jesus disse aos seus discípulos: quem não estiver disposto a negar tudo que tem, a negar a si mesmo, não pode mergulhar comigo, não pode ser meu discípulo. Eles precisaram largar tudo e seguir Jesus. Isso significa o quê? Velha vida, pecados de estimação, coisas que ficam sobre nós, que nos pesam, que não me deixam eu me aprofundar. Renúncia. A renúncia, Deus não está abrindo a sua mão para te punir, não, é porque Ele quer te entregar algo melhor, algo maior. Renuncie o que está te impedindo de mergulhar nessa noite. Deixe o rio fluir em você nessa noite. Feche seus olhos. Feche os olhos aí do natural. Por que a gente pede para fechar os olhos? Apenas para você parar de olhar o natural. Comece a ouvir agora com seus ouvidos espirituais o que Deus fala para você nessa noite. Pastor, eu não consigo ouvir Deus. Eu não ouço a presença de Deus. O que eu faço? Mergulha. Só isso, mergulha. Porque no profundo você vai ouvir Deus. Quando nós estamos lá em cima, a voz de Deus se mistura com a nossa mente, com o que os outros falam, e nós não entendemos nada. Mas no profundo você entende o que Deus fala ao seu coração. Deus não fala com uma voz audível como você está me ouvindo agora, mas Deus fala espiritualmente ao seu coração. Às vezes Deus fala através de nós, através dos seus profetas, e você ouve sim com uma voz audível, mas aquilo que transforma você é o que entra lá no seu coração, lá no íntimo. Isso é o que transforma. Continue falando com Deus aí. Diga: Deus, fala comigo, Senhor. O que eu preciso fazer? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou
cegado pelo medo. Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Aleluia. Comece a entrar na presença de Deus onde você está, meu irmão. Comece a se entregar. Ei, se entrega nessa noite. Esqueça quem está do seu lado. Você não consegue nadar com alguém junto, você precisa largar. É só você agora. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Oh, em tua presença. Tire os seus pés do chão. Mergulhe na presença. Se joga, meu brother. Aleluias.